Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Estamos finalizando o capítulo 3, beleza? E vamos ver do versículos 22 ao versículo 30, que vai tratar exatamente do segundo testemunho de João Batista sobre Jesus. Após aquela conversa de Jesus com Nicodemos, no início do capítulo 3, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia e ali permaneceram e eles batizavam as pessoas. E no versículo 23 vai dizer que João também estava batizando em Enom, que é perto de Salim, onde Jesus estava. E é interessante observar que Jesus inicia uma atividade similar à atividade de João Batista, o que, para meu ver, comprova, testifica o ministério de João Batista. E Jesus estava batizando, não muito distante de onde João estava, mas a gente observar no capítulo 4, versículo 2, diz: se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim seus discípulos. Jesus apenas instruía seus discípulos para fazer um batismo tal qual de João, que é um batismo de arrependimento, um batismo de compromisso com a lei, um compromisso de mudança ética, um compromisso moral ante as coisas de Deus. Era um preparo, na verdade, para a vinda do reino de Deus, para a chegada do Messias. Observa-se que são dois ministérios que se cruzam, dois ministérios completamente voltados para o anúncio do reino, dos ministérios submissos ao Rei de Deus, dos ministérios que anunciam as coisas de Deus, dos ministérios que se desenvolvem sob a autorização do Senhor Deus. Observamos que também são dois ministérios similares, mas um ministério do precursor e o outro ministério do Messias esperado. São dois ministérios. Um agora está se findando e o outro iniciando com poder, com uma poderosa caminhada sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Bem, a gente observa no versículo 25 a 26 uma cena tipicamente humana, uma carnal. O apóstolo Paulo, ele fala muito isso, que é a natureza humana contra a natureza espiritual. Isso é muito contundente nas cartas paulinas. E aqui acontece uma espécie de ciúme por parte de alguns discípulos de João Batista, por conta do maior número de pessoas que agora vão à procura de Jesus. Então as fileiras de Jesus começam a aumentar e as pessoas saem de João Batista e vão até Jesus. E os discípulos de João Batista ficam preocupados com essa cena. E chegam a João Batista até se custam. Mas João Batista tinha toda consciência, tinha toda uma consciência do seu ministério, do seu papel diante de Deus. E João Batista diz isso a ele, já falei para vocês, eu sou apenas o precursor do Messias. Já que o Messias chegou, ele vai desenvolver. Essas ovelhas, na verdade, são deles. E, na verdade, eu me alegro. E vocês deviam se alegrar comigo, porque eu cumpri minha missão. Ele fala assim, na verdade, ninguém pode ter recebido alguma coisa se do céu não lhe for dada. E se as pessoas estão fluindo para Jesus, estão indo para Jesus como vocês estão falando, isso vem da parte de Deus. Ninguém tem nada se do alto não lhe for dado. Olha que compreensão. E continuando no versículo 28, ele diz assim, olha, vocês mesmos são testemunha do que eu disse, que ele que era o Cristo, ele que era o Cordeiro de Deus. E eu sou apenas um enviado para anunciar a sua vinda, para preparar o caminho para ele. A minha missão foi só essa. A minha missão não vai além disso. Que compreensão, que humildade esse homem, né? João Batista tinha uma vida tão entregue ao seu ministério que ele abdicou de uma vida familiar. Ele abdicou de uma vida com os pais,
conselhos de pais, aconchego de uma família, para morar, sabe-se em que condições, transitando pelo deserto, sem nenhuma regalia, sem se preocupar com o que comer, sem se preocupar com o que vestir, uma vida toda entregue ao ministério para cumprir aquilo que Deus lhe deu. Não importa a minha vida, não importa se eu não tenho que vestir, não importa se eu não tenho que comer, pois o que vale para mim é o privilégio imerecido de ter recebido esse ministério de Deus, de ter visto, de ter anunciado e ter batizado o Filho de Deus, o Messias prometido. Isso vale toda a minha vida, isso vale todo o ministério. Queridos, não seria exagerar que João Batista pode ter pensado assim, olha, eu tive uma vida dura, mas como valeu a pena. João Batista, queridos, em sua época, foi o maior divulgador do reino de Deus. Ele era procurado por multidões para saber dos seus ensinamentos, para saber dos seus preceitos, para saber do que ele já revelava, até como profecia, para se curvar diante do conhecimento que João Batista revelava àquele povo. Ele, mais do que ninguém, falava da vinda do Messias. E o público que procurava ele eram sacerdotes, eram intelectuais da época, eram pessoas da mais alta sociedade, a exemplo do próprio Herodes, sacerdotes, fariseus, e alguns também de classe mais simples possível. E todos tiveram diante de si um homem de uma conduta ilibada, um homem que se entrega ao seu ministério. Um exemplo para qualquer de nós em cargo de liderança numa igreja. Um homem sempre preocupado em apontar para Jesus. E dentro dessa humildade, que é bastante peculiar a João Batista, ele encoraja e se alegra com seus discípulos e pede que se alegre com ele, por ele ter cumprido o seu ministério. Ele está alegre porque ele preparou o caminho de Jesus, um dos maiores eventos da história da humanidade. Assim, era parte da sua missão fazer com que o povo que o seguisse a partir de agora Jesus. Esse é o curso normal do ministério de qualquer pessoa. Ele sabia que um dia seu ministério ia findar. E assim é o ministério que se faz para o reino de Deus. Ninguém é dono de ministério, ninguém é dono de cargo. Deus é que provoca a sucessão de líderes para a sua igreja de acordo com sua vontade. E João diz assim, olha, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é que está presente, ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que ele está dizendo assim, olha, aquele que tem um amigo muito querido que vai casar, ele se alegra. E ele mostra aqui com humildade, convém agora que ele cresça, que eu diminua. E ele mostra que isso é uma alegria para ele. Ele está consciente da sua missão, que era preparar um caminho para que a noiva, a igreja, se encontrasse com o Messias, se encontrasse com Jesus de Nazaré. E ele só ia preparar esse caminho, ele só ia suscitar esse encontro. Queridos, estamos diante de um servo comprometido com a própria vida. Um homem fiel a Deus até a morte. Eu queria que essa imagem de João Batista ficasse na nossa cabeça, na nossa mente. Uma imagem que tem sido perdida pela igreja, pelos líderes que buscam holofotes, aplauso, proeminência, projeção, com uma agenda cheia, sem tempo de dar tempo para Deus. E João Batista nos ensina justamente o contrário. A humildade, uma subserviência, um temor, um conhecimento profundo de quem é Deus, e com certeza foi um servo que alegrou o coração de Deus. E eu queria que a gente não esquecesse, nós, servos de Jesus Cristo, dessa frase, convém que ele cresça e que eu diminua.
que eu viva para glorificar o nome de Deus. A minha vida é só servi-lo. A minha finalidade, a sua finalidade, meu irmão, que João Batista nos ensina, é proclamar o nome do Senhor Jesus. Na medida do possível, tenha tempo, dedique tempo para se preocupar com as coisas de Jesus, para proclamar Jesus. E comece fazendo isso na sua casa, no seu serviço, na sua rua. Tenha vontade de fazer um estudo bíblico na sua casa. Essas mesmas aulas, eu tenho certeza que você pode assistir e melhorar essas aulas. E dar essas aulas no estudo bíblico. Pense bem nisso. Pense no exemplo que João Batista dá para a gente. Um homem servo, humilde, dedicado a uma missão. Dedicou a sua vida para projetar Jesus de Nazaré. E eu queria terminar com uma pergunta. Você tem sido dedicado à causa de Jesus na sua vida, no seu ministério? Pense bem nisso e que o Senhor te abençoe. Amém.